Shalom, shalom, meus irmãos, shalom, meus amigos. Erev Tov, boa noite. Yevarechacha Adonai veishmerecha. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Bom, vamos aí a mais um estudo, o terceiro e último estudo desta semana. Tá, eu gravei um outro vídeo bem rápido falando um pouco sobre a quantidade de estudos que eu estarei postando semanalmente. Para quem não viu, eu repito aqui, no mínimo de 2 a 3 estudos semanais que eu estarei postando, tá? Para retomar aí o trabalho com bastante força, tá? E quem acompanhava, voltar e mais pessoas ir acompanhando. Tudo para a glória de Deus, para o crescimento do reino, para nosso crescimento espiritual na verdade do reino, do evangelho genuíno. Bom, e o assunto de hoje, para quem não viu o outro vídeo, falaremos sobre o inferno. Ele existe? Ele é real? Se é real, onde fica? E se não é, de onde veio, né? Esse ensino, essa doutrina, por que surgiu essa questão do inferno, que envolve o inferno. Quem assistiu ao outro vídeo já sabe a resposta. Quem não viu, acompanha aí o estudo que que tenho certeza que será muito útil para você, tá? Bom, que Deus possa nos abençoar. Vamos lá. Livro de Mateus, nós iniciaremos por Mateus. Hoje eu estarei fazendo diferente, estarei lendo várias referências. Normalmente eu leio uma, eu tenho um texto base, né, ao qual eu tiro o tema, o assunto, e às vezes eu coloco um texto complementar, mas hoje nós leremos aí 4 referências. 4. Eu não peguei um texto base só falando sobre isso, porque a questão de hoje envolve muito erro de tradução. Envolve isso. Então eu precisei pegar mais textos. Estou aqui com 2 Bíblias. Uma João Ferreira de Almeida, que é muito utilizada aí, revisada e corrigida. E a outra é uma Bíblia israelita, que segundo aí os teólogos cristãos é uma das Bíblias mais fidedignas aos textos originais. Inclusive, esta Bíblia aqui, ela tem também, vou ver se os irmãos conseguem ver aí, se eu consigo mostrar para os irmãos. Vou só virar para a câmera aqui. Ela tem também o hebraico. Estão vendo? Ela vem com os textos em hebraico. E, irmãos, o que tem de informação nestas letrinhas hebraicas que vocês viram aí é coisa surpreendente. É coisa grandiosa. É grandiosa. Bom, então vamos lá. Então por isso que eu estarei lendo todas essas referências, ok? Então abram aí primeiro em Mateus, se você está com uma Bíblia aí, tá? Mateus, capítulo 10, verso 28. Ou melhor, começando por Mateus 5. Mateus, capítulo 5, verso 22. Tá, vamos começar a fazer na ordem aí, uma ordem melhor. Mateus, capítulo 5, verso 28. Tá? Antes de nós lermos, uma pequena introdução. O inferno, ele existe? A resposta é não. O inferno, ele não existe. Tá? Nem o inferno como ele é apresentado, aquele lugar de fogo que nunca se apaga, essa questão toda, tá? Como a palavra inferno, ela não existe na Escritura. Deixando bem claro que eu não estou falando aqui, eu não falarei hoje sobre isso, sobre o lago de fogo e enxofre. É uma questão totalmente diferente da questão inferno, ok? Lago de fogo e enxofre é real, existe. Inferno, esse inferno que normalmente é ensinado no meio cristão,
ok? Ele não existe. É sobre isso que vamos falar. Então vamos lá. Ele existe não. Tá? A palavra também não. Eu trarei as palavras aqui para inferno para vocês. Então as palavras, a palavra inferno não existe. Isso é um ensino, é um ensino católico que vem do catolicismo romano, né? Infelizmente está impregnado no meio cristão, né? E muitos aceitam isso e não buscam saber como que está no original, grego ou hebraico, não é? A palavra, existem 4 palavras, tá? Nos textos originais, que aparecem na escritura, que foram substituídas pela palavra inferno. Tá? Estas palavras têm, 2 delas têm ou melhor, uma delas tem um significado mais exato, 3 delas não têm um significado específico. Tá? Mas de nenhuma maneira, em nenhuma situação, alguma dessas 4 palavras que eu trarei para vocês aqui agora significa inferno. Tá? Elas foram retiradas na hora da tradução e a palavra inferno entrou ali. Quem fez isso? Catolicismo romano. Ok? Foram eles quem fizeram isso. Lembrando que a Bíblia convencional que os cristãos usam tem origem católica. Tá? Tem origem católica. O cânone, né, das escrituras, ou seja, todos os livros que foram considerados inspirados e foram usados para montar a Bíblia, né, que normalmente vocês têm em mãos, foi a liderança católica que decidiu, né, líderes católicos que se reuniram e decidiram quais entrariam, quais sairiam, quais eram inspirados, quais não eram inspirados, o formato que a Bíblia iria ter, enfim, tudo foram eles que fizeram. Eu não sei vocês, mas eu não sou católico. Eu sou cristão. Então, não aceito ensino católico, que a maioria está errado. Está errado, e muitos deles estão no meio cristão, como a questão do inferno. Não aceito o que fizeram, não da forma que fizeram, né? Na questão da reunião dos livros, que consideraram inspirados, e da forma que fizeram a Bíblia convencional aí, né? Que a maioria tem. Não concordo muito da forma que fizeram, o que aconteceu, né? Já se referindo aí ao Concílio de Nicéia, onde tudo isso aconteceu e muito mais. Caso você não conheça, pesquise e aprenda sobre, que você vai se surpreender aí. Tá? Vai descobrir muitas coisas interessantes, históricas, ok? Vai entender por que a Bíblia é assim. Muitos livros que deveriam estar na escritura não estão, que são chamados de livros apócrifos e não são considerados inspirados, enfim. Tudo isso que eu estou trazendo aqui envolve o assunto de hoje, para a gente entender o porquê essa questão toda do inferno. Porque de onde isso veio? Por que isso entrou? Essa é a origem. Foram eles. Tá? Vem deles, veio para o nosso meio e todos aceitaram isso. Mas na igreja primitiva não era assim. Tenho certeza, não era assim. Vamos lá, vamos às palavras primeiro, para se compreender. A palavra inferno não existe na Bíblia. A palavra inferno substitui 4 palavras. Uma hebraica, ou melhor, 2 palavras hebraicas, uma palavra grega e uma palavra aramaica. Tá? A primeira palavra é a palavra hebraica, a palavra Sheol, que não tem uma tradução, ou melhor, essa é a única palavra que tem uma tradução um pouco mais específica e exata, né? Significa região dos mortos, ou sepultura, ou mundo dos mortos. São as 3 aí traduções que podem ser usadas para a palavra Sheol. Nunca inferno. Não tem nenhuma relação com o inferno. Tem relação com sepultura, onde a pessoa é sepultada literalmente. Onde o corpo da pessoa, quando ela morre, é sepultado. Uma região dos mortos, um mundo dos mortos, onde as pessoas mortas estão sepultadas. Tá? A palavra Sheol se refere especificamente a isso. Não a inferno. Não a inferno. A segunda palavra também é hebraica, que significa
que se pronuncia Gehenna, Gehenna, tá? É uma palavra hebraica. E a terceira palavra, vou trazer junto aqui porque tem o mesmo significado, é uma palavra aramaica, Gehinnom. Então, Gehenna hebraico, Gehinnom aramaico, tá? Que quer dizer o quê? Vale, essas duas palavras não têm uma tradução específica, tá? Elas se referem ao Vale de Hinnom, que fica um lugar localizado ao sul da velha cidade de Jerusalém, tá? Onde o lixo da cidade era incinerado. Então, a questão metafórica e simbólica, o fogo que nunca se apaga, ou o fogo do lugar dos mortos, ou o fogo do mundo dos mortos, tem origem aqui, por causa disso daqui, tá? Dessa região, a qual o lixo de toda a cidade era incinerado, fogo. Daí surgiu essa questão simbólica, fogo que nunca se apaga, fogo no mundo dos mortos, fogo no lugar dos mortos. Melhor você, um texto conhecido, melhor você entrar ou melhor você alcançar o mundo vindouro ou o reino dos céus com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançados no lugar dos mortos, onde o fogo nunca se apaga. Não se refere a inferno, se refere exatamente a isso daqui. Entendeu? Uma questão simbólica que tem origem aqui, uma região onde lixo era incinerado. Lugar dos mortos e fogo. Daí surgiu essa frase, essa expressão. Ok? A quarta palavra grega, vem do grego. Hades, é muito conhecida. Não tem tradução exata. Tá? Também não tem tradução exata. Significa basicamente o mesmo que Sheol. Então, Hades e Sheol é a região dos mortos, lugar dos mortos, sepultura. Tá? É isso. Estas são as 4 palavras de origem, tá, que aparecem. Estas palavras, a palavra que é mais usada na escritura é a palavra Sheol e a palavra Gehinnom, que é aramaico. O hebraico e o aramaico é muito parecido. Se você aprende o hebraico, você lê também o aramaico, tá? Basicamente. Então é muito parecido. Então as duas mais usadas é o Sheol e o Gehinnom. E a palavra Hades também aparece nos textos em grego. Tá? A Gehenna quase não. Tá? Mas estas palavras, elas aparecem em todos os textos na Bíblia que tem a palavra inferno. Você lê um texto lá, você encontrou a palavra inferno no texto, não é inferno. Ou é Sheol, ou é Hades, ou é Gehinnom. Tá? É uma destas 3 palavras ali. A Gehenna quase não aparece. Ok? Então aqui tem-se a origem, tá? Do porquê a palavra inferno aparece, de onde veio esse ensino, essa coisa toda, de forma bem rápida, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Eu tentei gravar pelo computador, né? Porque eu ia dividir a tela, ia mostrar textos em hebraico para vocês traduzir ali na hora, mas eu não consegui. Mas aí eu fiz as anotações aqui. Vocês que quiserem pesquisar sobre as palavras depois no Google, podem pesquisar. Eu mesmo pesquisei, então podem pesquisar que vocês vão encontrar essas mesmas informações, são informações verídicas. Tá? Se forem pesquisar algum significado de alguma palavra hebraica na internet, não acreditem em tudo que receberem. Tá? A internet não dá significado certo, acredite. Eu passei 2 anos, um período de 2 anos, eu dediquei exclusivamente, me reservei exclusivamente para fazer um trabalho exatamente voltado a isso que eu estou apresentando para vocês, tradução. Tradução. Fazer tradução, desfazer o que estava errado. Passei 2 anos com esse trabalho, para poder depois apresentar um conteúdo, um bom conteúdo a vocês e trazer de fato a realidade da escritura, de tradução, de acréscimo e o que mais tiver de errado, ok? Então aqui está uma leve introdução, tá, no assunto. E agora a gente vai ler aí os textos, tá? Que na Bíblia convencional traz a palavra inferno, na tradução correta
traz o significado exato, né, literal do que eu trouxe aqui para vocês. Assim, alguém pode se perguntar, mas Richard, um exemplo. Se existem 50 textos na Bíblia que traz a palavra inferno, você está dizendo que os 50 textos foram traduzidos errados? É exatamente isso. Exatamente. Por quê? Como você pode saber que isso é verdade? É simples, ok? Quando se trata de tradução, você segue um padrão. Um padrão. Se você tem, vamos supor, você pega uma palavra ali, você traduz essa palavra, se ela aparece em outro texto, obviamente você não vai mudar a tradução, você já traduziu ela em um texto, você vai seguir um padrão, você vai traduzir ela de novo da mesma forma. Né? Então, todos os textos que apareceram uma destas 4 palavras que eu passei para vocês aqui, seja grego, hebraico ou aramaico, eles seguiram um padrão. Substituíram estas palavras pela palavra inferno, por causa da similaridade que estas 4 palavras têm. Pois tem-se aí uma similaridade, né? Na questão de significado, né? De se referir a um lugar. Mas não são a mesma coisa. São só parecidas. Mas eles seguiram um padrão. Então, se encontraram ela em 50, 100 textos, em 100 textos, em 50 textos, colocaram a palavra inferno. Segue-se um padrão. Né? Os tradutores trabalham dessa maneira. Isso em casos, tá? Porque existem casos, que não é esse caso aqui, existem casos que uma única palavra tem mais de um significado. E como você traduz? Você leva em consideração o contexto e outras passagens bíblicas para saber a tradução correta. Qual palavra colocar? Um exemplo. As mesmas letras que formam a palavra corvos, no hebraico, também formam a frase comerciantes árabes. As mesmas letras. Lembrando que no hebraico não existe nenhum tipo de pontuação, só letra. Não existe ponto final, exclamação, interrogação, não existe ponto em cima, ponto embaixo, nada. Não existe letra maiúscula, letra minúscula, não existe. Somente os símbolos do alfabeto hebraico. Então, uma palavra com, se eu não me engano, 4 ou 5 letras hebraicas, você pode ter 2 significados. Como eu vou saber o que colocar? Contexto. E outros textos da Bíblia. Não é esse caso. Nesse caso aqui, eles nem ao menos traduziram. Eles substituíram. Tiraram as originais e colocaram uma outra que não tinha absolutamente nada a ver. Tá? Então é um caso totalmente diferente. Vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 22. Tá? Primeiro eu vou ler na João Ferreira de Almeida. Diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Na Bíblia israelita. Capítulo 5, verso 22. Aqui. Eu, porém, digo para vocês que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será réu de juízo. E quem chamar a seu irmão inútil será réu do tribunal. E quem lhe chamar tolo será réu do fogo do lugar dos mortos. Tá? Isso porque a palavra aqui era a palavra Sheol. Sheol, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos, ou região dos mortos. Não inferno. Não é fogo do inferno. Se a sua tradução está assim, está errado. É fogo do lugar dos mortos. Fazendo referência aqui, o que eu trouxe aqui, a região do Vale de Rinom, localizada ao sul da velha cidade de Jerusalém, onde o lixo da cidade era incinerado. Daí a expressão fogo do lugar dos mortos, se referindo à sepultura onde o corpo é sepultado. É isso que está no original. Ok? Próximo texto. Mateus 10, 28. Vamos lá.
A mesma ordem que eu vou usar, João Ferreira de Almeida, depois a Bíblia Israelita, ok? 10, capítulo 10, verso 28. Que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos lá, o mesmo texto, na outra Bíblia. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes ou melhor, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lugar dos mortos, tanto a alma como o corpo. Lugar dos mortos, ou sepultura novamente, não inferno. Próximo texto, Marcos 9:43. Marcos 9:43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado. Do 43 até o 48. Marcos capítulo 9, verso 43 até o 48. Porque melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui eu terei que fazer abrir essa breve aspas aqui. O verso é do 43 ao 48, mas o versículo 44 e o versículo 46, onde a frase se repete, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, é acréscimo. Esses dois versículos, eles não existem. Eles deveriam estar em branco. Por que foi colocado isso daqui? Para não ficar um vazio, né? Não ficar um vácuo ali. Então, mesmo sem saber o que estava escrito aqui, né, devido aí à antiguidade de alguns pergaminhos muito antigos, às vezes não tem como saber. Não tem como. E nem adivinhar. Não pode se adivinhar quando se trata de escritura. Então o verso 44 e 46 é acréscimo. Eu ainda trarei futuramente, repito, mais conteúdo sobre erros de traduções e acréscimos na Bíblia. Ok? Mas vamos considerar, na sua tradução eu sei que tem, como tem aqui nessa João Ferreira de Almeida. Né? Na minha outra aqui já não tem, né? Já foi retirado. Mas vamos considerar, mesmo que considerássemos essa frase, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, seria também um erro de tradução. Né, se ela realmente existisse. Ou melhor, né, o que eu falei aqui, de onde veio essa expressão fogo que nunca se apaga e a expressão bicho que nunca morre? Da sepultura, do lugar dos mortos, do Vale de Rinom. Essa expressão aqui, nesses dois versículos, também vem destas palavras. A palavra Gehenna, Gehinnom, Sheol ou Hades. Vem daqui. A origem da expressão vem destas palavras. E não se esqueça disso. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Né? Foi só uma aspas aqui, porque não tinha como passar direto sobre isso. Então lá, onde o seu bicho não morre, o fogo não se apaga. 45, verso. E se o teu pé te escandalizar, corta, o melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos lá, na outra Bíblia. Dez 43. Mas entre vocês não será assim. Antes, ou melhor, Marcos 9, aqui. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta.
Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o lugar dos mortos, para o fogo eterno. Novamente a expressão... melhor, vou ler tudo e já falo sobre isso já. Tá? Lugar dos mortos para o fogo eterno. Aí o 44 está em branco, né, exatamente pelo que eu disse a vocês, acréscimo. 45. Ou ires para o lugar dos mortos, ou ires para o lugar dos mortos, melhor. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no lugar dos mortos, no fogo eterno. Aí o 46 em branco. 47. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino do eterno com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no lugar dos mortos com fogo. Onde o seu verme não morre, e o fogo não é apagado. Tá? Ok. Tá? Vamos agora aqui 2 pontos específicos. A frase onde o seu verme não morre e o fogo não é apagado. Tá? No verso 44 e no verso 46 é acréscimo. Não se sabe se isso está ali. Mas está no 48. Muitos acréscimos na Bíblia, ok, não são heresias. A maioria é, mas alguns não são. Alguns só não estão em textos em específico, ou em livros específicos. Mas você encontra em outros lugares, como é o caso aqui. 46, 44 e 46 não tem essa frase, mas no 48 tem. Isso é um outro padrão que os tradutores usaram. Então, para que o 44 e o 46 não ficassem em branco, eles pegaram a frase do 48 e colocaram nesses 2 versículos. Tá? Colocaram nesses 2 versículos e não alterou em nada o sentido, não causou nenhum tipo de problema aí. Tá? Então essa expressão, onde o seu verme não morre e o fogo não é apagado, vem aqui das palavras, né, Gehinnom, Gehenna, Sheol ou Hades, né, do Vale de Hinnom, a origem. E os textos trazem aqui sempre lugar dos mortos, não inferno. Essa é a tradução correta. Tá? A palavra inferno, repito, não existe na Escritura. Vamos para o próximo e último texto. Apocalipse 20, ou melhor, Apocalipse 20, do 13 ao 15. Vamos lá. Apocalipse 20, do 3 ao 15. Tá. 20, capítulo 20, Apocalipse, verso 13 ao verso 15. Que diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Repito, não estamos falando aqui sobre o lago de fogo, e sim sobre o inferno. Tá? Onde dizem por aí que quando um ímpio morre, vai para lá e fica sofrendo lá num fogo que nunca se apaga, num lugar. Alguns dizem que o inferno é no centro da terra, outros dizem que o inferno fica no sol, outros dizem que o inferno fica no fundo do mar, outros dizem que o inferno é um mundo espiritual, mas não é nada disso. Tá? Vamos lá. Na outra Bíblia, 20, o mesmo texto, 20, do 13 ao 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nelas havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a sepultura, onde a pessoa foi sepultada, literal, isso é literal, tá?
foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte e a sepultura, ou a morte e o lugar dos mortos, ou a morte e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos também pode ser usado, tá? Foi lançado no lago de enxofre. Então perceba que tem-se um padrão. Tem-se um padrão. Todos os textos que você encontrar inferno, normalmente é sepultura ou lugar dos mortos. Nunca inferno. Engraçado, engraçado uma coisa, vamos ver, olha só, chega a ser uma ironia, digamos assim. Mateus 25:11. Vamos abrir lá só para entendermos uma coisa rapidamente. Mateus 25:11. Eu vou ler só na João Ferreira de Almeida, porque esse texto eles traduziram de forma correta. Está igual ao da Bíblia israelita e igual ao que está no original. Tá? Então 25:11, olha o que está escrito. Mateus 25:11. E depois chegar... Mateus... Não, não é Mateus, perdão, irmãos. Mateus 25:11 não. Mateus 25:41. 41, não é 11, é 41. Capítulo 25, verso 41. Aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Aqui usaram a expressão fogo eterno, que de certa forma, em alguns casos, é até uma expressão válida, né? E faz referência ao vale de Rinom. Aqui usaram fogo eterno, ok. Mas em todas as outras referências que lemos, em várias outras que existem, porque não dava para trazer todas aqui, a palavra inferno foi usada. Por que isso? Eu não disse, eu não passei para vocês que se segue um padrão na hora de que se traduzir, mas aqui quebraram esse padrão. Traduziram aqui de uma forma até correta, os outros não. Por que fizeram isso se a palavra aqui era a mesma, a palavra original? Era a mesma. Mas mudaram. Então discordam no que fazem na hora de fazer o trabalho. Sabe? Vemos claramente que tem algo de errado envolvendo, né, isso daí. Né, que, como se estivessem manipulando alguma coisa. Também já trouxe conteúdo sobre algumas questões assim e estarei trazendo mais futuramente. Não é? Então é engraçado. Né? A mesma palavra, porém em um texto coloca, né, até de uma forma aceitável, nos outros não. Nos outros muda tudo, coloca errado. E aí, como fica isso? Entende? Então essa questão de erros de tradução é uma questão muito grave. Muito grave. Traz ensinos errados. Aí vemos aí vários, aí notamos aí vários líderes religiosos, infelizmente, tentando embasar um ensino, uma doutrina, em tradução. Em tradução. Às vezes realmente não sabem que as traduções se anulam. Existem vários textos na escritura traduzidos, um anulando o outro, um passando por cima do outro, porque foi traduzido errado. Ensinos que não concordam, sabe? Que se batem na própria Bíblia, na própria Escritura, por causa de erro de tradução. E outros que realmente sabem a verdade, mas não passam a verdade ao povo, porque querem controle. Não são líderes sinceros. Não são líderes bíblicos, não é? Não estão ali a favor do reino, estão ali a favor de si mesmos. Temos esse tipo de liderança também, infelizmente, no nosso meio. Né?
Então espero que o estudo de hoje tenha te ajudado a perceber um pouco a realidade do inferno. Tá? Não existe esse lugarzinho pegando fogo, pá, onde a pessoa quando morre vai para lá e fica sofrendo. Isso é um purgatório. Não cremos nisso. É um tipo de purgatório cristão. Ah, mas Richard, e o texto que fala sobre o rico e o rico e Lázaro, não é? O rico morre, Lázaro morre, e lá ele é encontrado, fala que está em tormento, pede um pouco de água. Aí, meus irmãos, nós já entramos no assunto de acréscimo. Essa historiazinha do rico e de Lázaro, o rico lá no inferno, no fogo, sofrendo. Ai, tô queimando aqui. Pai Abraão, me dá um pouco de água. Aí Abraão responde, olha, eu não posso por causa disso e disso, mesmo que eu quisesse, tem um abismo separando a gente. Essa historiazinha é acréscimo. É um dos maiores acréscimos na Bíblia. Essa história não existe. Se você analisar ela com cuidado, ela não concorda em nada quando você coloca ela à prova de vários textos da Bíblia. Analisa ela com cuidado, vai lá, dá uma olhada lá, olha o que diz e vai ler outros textos, né, que se refere à morte, que se refere a céu, que se refere ao lugar dos mortos, né? Aprendemos que inferno não existe, é lugar dos mortos. Então, que se refere ao lugar dos mortos, vai ver, isso é acréscimo, irmãos. Tá? Exatamente colocado na Bíblia para confirmar essa doutrina do inferno, só que não funciona, porque no original a palavra inferno não existe. Então eles usaram uma outra coisa que não existe também para confirmar e faz uma bagunça só. E você desvenda isso claramente, você consegue desvendar isso e ver isso quando você estuda a fundo os textos. E é esse o meu objetivo trazendo esse conteúdo para você. Todo o conteúdo que eu trago é isso. Desvendar o que é real e o que não é. Espero que este vídeo tenha sido útil, que Deus possa lhe abençoar. Qualquer dúvida, envia para mim, eu sempre falo, envia para mim nos comentários, envia para mim no privado. Quer deixar algum comentário também concordando ou não concordando, algum parecer, deixa nos comentários, não tem problema algum. Quanto mais vocês se relacionarem aí através dos vídeos, comentarem, participarem, melhor é o aprendizado, é muito mais gratificante, digamos assim, o trabalho. Né? Ver as pessoas se envolvendo. Nenhum trabalho assim se faz sozinho. Eu não faço esse trabalho sozinho, faço com pessoas, com vocês, ok? Vocês que me ajudam. Tá? Então, shalom, shalom, ladatov, boa noite, que Deus possa lhes abençoar em nome de Yeshua.